Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Você vai ver o que foi destaque no fim de semana nas redes. Ministro Barroso resolveu contar piada no Twitter. Idosa de 101 anos entrega currículo e quer trabalhar. Rodrigo Maia perde o poder e já sente a solidão e o ostracismo. A Câmara dos Deputados se prepara para frear e impor limites ao Tribunal Superior Eleitoral. Relatório da Polícia Federal sobre atos antidemocráticos é inconclusivo. Pesquisadores anunciam testes da vacina de Oxford em crianças e adolescentes. Essas e outras notícias que foram destaque nesse fim de semana, você vai ver já já. E a gente começa com a notícia de uma idosa de 101 anos que entregou o seu currículo a uma empresa no interior de São Paulo. O caso viralizou nas redes. Dona Maria Cardoso, de 101 anos, surpreendeu a equipe de uma empresa na cidade de Promissão, no interior de São Paulo. Ela disse que quer trabalhar e comprar as coisas que gosta, incluindo os vinhos que toma, sem depender dos familiares. A aposentada tinha vários parentes que trabalhavam no frigorífico da cidade e pediu para sua bisneta deixar o seu currículo na empresa. Ela trabalhou na roça desde os 9 anos de idade e teve que abandonar os estudos muito cedo. Por não saber escrever, pediu a bisneta para redigir e enviar o seu currículo. Ninguém sabe se ela vai conseguir um emprego, mas uma empresa de vinhos, por causa da repercussão desse fato, resolveu doar garrafas da bebida todos os meses para ela. Olha a Dona Maria Cardoso aí. Isso é que é lição de força e de coragem, né? Um exemplo para todas as mulheres. Mas tem uma pessoa bastante conhecida que deixou de ser o todo-poderoso. Parece que o castigo veio rápido para Rodrigo Maia. A farra acabou e o castigo veio rápido, foi o que postou o Jornal da Cidade Online. Rodrigo Maia perdeu o apoio do seu partido, DEM, e, por ironia do destino, poderá apoiar em peso a reeleição do presidente Bolsonaro. Ele devia estar imaginando que, com a sua saída, haveria uma debandada de parlamentares. Mas, para desespero dele, só 2 deputados dos 22 que foram entrevistados pelo jornal Estado de São Paulo não votam em Bolsonaro de jeito nenhum. O Kim Kataguiri, mais conhecido como Kim Jong-2, por causa dos 2 votos que recebeu na eleição para a presidência da Câmara, e por sua aparência oriental. O outro é Alexandre Leite, que provavelmente não quer se transformar em leite condensado. O Jornal da Cidade Online afirmou que a morte política de Rodrigo Maia parece evidente. Quem também deve perder algum poder é o Tribunal Superior Eleitoral. Com Lira, Câmara dos Deputados se prepara aí para frear e impor limites. No que depender da Câmara dos Deputados, sob comando do novo presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas, o Tribunal Superior Eleitoral, cujo presidente é o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, vai ter limites claros de atuação segundo a lei brasileira. A Câmara dos Deputados já formou um grupo para discutir e elaborar uma nova reforma política. Os deputados estão querendo organizar um novo Código de Processo Eleitoral para impedir que o TSE crie normas sem autorização do Congresso Nacional. Veja o que disse o líder do DEM. Vamos debater as regras eleitorais, a questão da validade das resoluções do TSE. Vamos ver quais são os limites da atuação do tribunal. Muitas vezes o TSE tem usurpado competências do Poder Legislativo. O TSE tem legislado por resolução, garantiu o líder do DEM, Efraim Filho. Até o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB, é favorável à reforma. Ele disse: o Código Eleitoral brasileiro é bastante antigo. Vejo com naturalidade essa discussão. Surgiu a ideia de ter um Código de Processo Eleitoral para que os procedimentos sejam previstos para dar mais estabilidade à lei eleitoral.
Há julgados diferentes em diversas regiões do país. Depois do Carnaval, vamos debater o plano de trabalho. O esforço é para ter essa proposta apreciada até o fim do semestre. O sentimento comum entre os deputados é que tanto a Justiça Eleitoral Brasileira quanto o Supremo Tribunal Federal atuaram como órgãos legisladores sem terem poder para isso. Essas competências são exclusivas do Poder Legislativo. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Mas o relatório da Polícia Federal com relação aos atos antidemocráticos é inconclusivo e pode ter sido usado para intimidar apoiadores do presidente Bolsonaro. O documento ao qual a CNN Brasil teve acesso diz que, em relação à hipótese criminal supracitada, não houve avanço significativo na obtenção de dados que pudessem proporcionar o esclarecimento dos fatos, uma vez que não foi possível obter informações aptas. A verificar se a SECOM adotou medidas que impedissem o direcionamento de recursos federais aos canais, ou se não teria impedido a utilização de blacklists em sítios governamentais, argumentando a autoridade e domínio e permitindo a promoção de alguns canais. Segundo o Terra Brasil Notícias, o comentarista político Júnior Melo viu esse inquérito como uma tentativa de diminuir a pressão da militância pró-Bolsonaro sobre o STF, que claramente se declarou inimigo do governo federal, inclusive com a intromissão em nomeações do Poder Executivo, com o inquérito instaurado aí de ofício pela Suprema Corte, que depois ficou conexo com o inquérito dos atos antidemocráticos, também instaurado pelo STF. O ministro Alexandre de Moraes fez uma verdadeira caça às bruxas, com prisões e buscas de quem se insurgia contra as decisões da Corte. Dessa forma, conseguiu atenuar os protestos, inclusive com retaliações a parlamentares da base do presidente. A Samsung está fora da disputa do 5G no Brasil. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi à Europa para discutir a implantação da tecnologia 5G no Brasil. A missão brasileira voltou da viagem com uma certeza: a empresa sul-coreana Samsung está fora da disputa. O que aconteceu foi o seguinte: as autoridades da Coreia do Sul exigiram quarentena de 14 dias para permitir o desembarque da comitiva, só porque o copiloto da FAB havia sido diagnosticado com falso positivo antes do embarque. Esse gesto sul-coreano foi visto como desfeita às autoridades brasileiras. Quem publicou essa informação foi o colunista Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Aí, ó. Desfeita coreana comitiva exclui Samsung da disputa pelo 5G no Brasil. Vacina de Oxford vai ser testada em crianças e adolescentes. Pesquisadores anunciaram testes da vacina de Oxford em crianças e adolescentes. E esse vai ser o primeiro estudo para avaliar a segurança e a resposta imune nessa faixa etária. A OMS está com dificuldade para investigar a origem do coronavírus. A missão da OMS na China tenta investigar a origem do coronavírus, mas esbarra aí na falta de informações. MEC registra fraudes no FIES. De acordo com o ministro Milton Ribeiro, o MEC adotou medidas administrativas de caráter interno após identificar a existência de indícios de irregularidades no programa e acionou uma investigação por parte da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. A investigação, que corre em segredo de justiça, apura o suposto repasse de recursos para faculdades que não poderiam participar do programa porque elas têm dívidas tributárias. Pelo Twitter, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o FIES é primordial para o futuro do país e tem como seus pilares a transparência para os estudantes e para a sociedade. Para o ministro, a transparência e lisura na utilização de recursos públicos são premissas do governo federal, tornando a medida que
Investigações dessa natureza são um dever e uma resposta ao cidadão brasileiro. E o impeachment do Trump não colou. Segundo o julgamento de impeachment do ex-presidente americano Donald Trump, não foi adiante. Ele foi o único presidente americano a sofrer impeachments e 2 absoluções na história dos Estados Unidos. Olha aí a post da Gazeta Brasil. O Senado americano absolve Trump em processo de impeachment. Nosso movimento magnífico, histórico e patriótico. Make America Great Again. Faça a América grande novamente. Acaba de começar, disse Trump em um comunicado. Agora vamos falar da ivermectina. Estudo de Israel mostra que o uso da ivermectina no tratamento da Covid-19 pode ter impacto significativo na saúde pública e encurtar o tempo de isolamento. Olha só. O estudo de Israel mostra que o uso da ivermectina no tratamento da Covid-19 pode ter um impacto significativo na saúde pública e encurtar o tempo de isolamento de infectados com o vírus SARS-CoV-2. Segundo uma apresentação do autor do estudo, o professor Eli Schwartz, do Sheba Medical Center em Israel, os resultados da pesquisa apontaram que a ivermectina demonstrou uma atividade antiviral, reduziu o período de eliminação viral e reduziu o tempo de infectividade. Portanto, Schwartz concluiu que o estudo pode ter um impacto significativo na saúde pública e pode encurtar o tempo de isolamento. O jornalista Augusto Nunes publicou nesse domingo um post onde chama Gilmar Mendes de astro do faroeste brasileiro. Olha só. Gilmar Mendes, o astro do faroeste brasileiro, lidera o elenco de ministros que soltam bandidos e perseguem o xerife. Agora o assunto é o jornalista Oswaldo Eustáquio. O jornalista foi acusado de divulgar fake news. Ele está em prisão domiciliar, isolado, sem poder receber visitas e ainda por cima com uma paraplegia temporária em virtude de um tombo que levou quando estava na prisão. A prisão dele foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito ilegal das fake news. Só que 50% da denúncia que ele fez a respeito do Guilherme Boulos já foi confirmado pelo Ministério Público Eleitoral. Veja que o Ministério Público Eleitoral já está apurando a denúncia do suposto uso de empresas de fachada na campanha do ex-candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020, Guilherme Boulos. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral, Arthur Rolo, o psolista pode ter que devolver dinheiro do fundo partidário utilizado durante a campanha eleitoral. Em entrevista à Rádio Jovem Pan nesse sábado, o advogado afirmou que o Ministério Público já concluiu que uma das empresas investigadas teria recebido valor para ações da campanha, não foi localizada, e há fortes indícios de que se trata de uma empresa fantasma. Oswaldo Eustáquio foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar 15 mil de indenização a Guilherme Boulos. Claro que cabe recurso. Logo após o caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, ordenou que o jornalista usasse tornozeleira eletrônica. Segundo o advogado, informações desatualizadas da empresa já demonstravam a falta de transparência e esvaziam o discurso de Boulos, que se diz vítima de fake news e de perseguição. Guilherme Boulos tem negado sua campanha e usou empresas de fachada. Mas parece que a realidade é bem diferente. Nesse fim de semana, saiu a notícia de que o PT está cortejando a empresária Luísa Trajano para que ela seja vice na chapa presidencial do partido. Olha só. PT cogita dona da Magazine Luiza como vice em 2022. Quem deu a notícia foi o Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT. Ele cogita a empresária Luísa Trajano, da rede Magazine Luiza, para vice da chapa presidencial de 2022. A estratégia seria adotada pela legenda como tentativa de reaproximação com o empresariado. Ele disse que seria uma super chapa, Haddad presidente e Luísa Trajano vice.
Só que a empresária nega que será candidata em 2022. Tá aí, ó, Luísa Trajano, do Magazine Luiza, nega que será candidata em 2022. Hoje é segunda-feira de carnaval, mas diversos órgãos da Prefeitura e da Guarda Municipal do Rio de Janeiro estão tendo muito trabalho desde a madrugada de sexta para sábado. A Prefeitura do Rio de Janeiro aplicou multas e interditou estabelecimentos em diferentes partes da cidade durante a operação de combate a aglomerações irregulares no período de carnaval. O total de interdições chegou a 14 e o universo de inspeções foi em torno de 43 inspeções sanitárias, das quais 25 resultaram em autos de infração. Olha aí, Rio interdita 14 estabelecimentos por irregularidades durante o carnaval. E a gente encerra nas redes de hoje com uma declaração do ministro Luiz Roberto Barroso. Olha o que ele disse: que Chaves e Maduro são ditadores de direita. Aí já é querer forçar a barra demais. Né? Nas redes fica por aqui. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com o resumo do que vai rolar aí nas redes sociais durante o próximo fim de semana. Um bom dia, um bom resto de carnaval e uma ótima semana para você.